Seja muito bem-vindo a esta live aqui para a gente falar muito de São Paulo e Grêmio, Raizão. Boa noite, Gabi. Um abraço para você, para todos que estão conosco. Minha voz não está muito legal, né, como vocês podem perceber, mas a gente vai tocando, né? O frio da cidade de São Paulo. Então, certamente o frio. Mas o pior que foi mesmo. Embora a gente tenha ontem celebrado bastante juntos, que foi bastante bacana. Mas uma boa tarde a todos aí. E vamos que vamos, né? O Senna não vem hoje porque o jogo é 9 da noite. Aí 9 da noite ele falou que não dá, muito tarde, né? Ele já é um cara um pouco mais velho, então para não pegar um resfriado, assim como eu, o Senna vai dar aquela chinelada no dia de hoje. Perfeito, exatamente. A gente está aqui então já fazendo todos os ajustes para essa partida. E aí, produção, vou pedir aquela mudança do banner, porque já temos a parcial atualizada com mais de 31 mil ingressos vendidos bastante, para São Paulo e Grêmio. Então a expectativa é de 35 a 40 mil torcedores aqui hoje no Morumbi para essa partida. A gente, quando soltou a parcial da parte da manhã, na parte da manhã, Raí, eram ali pouco mais de 25 mil ingressos vendidos. Isso assustou a galera. Não sei, talvez a postagem tenha incentivado o pessoal a vir no jogo, ou tenha incentivado a galera a ver o ingresso, comprar. O pessoal ficou mais engajado. Eu só sei que em 3 horas, 6 mil ingressos foram vendidos, o que não é normal em dia de jogo, e já chegamos então a 31 mil ingressos vendidos, sem contar cativa e camarote, né? Então teremos aí justamente 35 a 40 mil torcedores no Morumbi. Bom público, Raí Monteiro. Acho que para assim, momento também, horário, sábado 9 horas da noite é um baita horário ruim para você fazer futebol, né? Então, bom público e é uma expectativa bastante positiva então para esse jogo. A gente vai falar da importância da partida, mas é um jogo extremamente fundamental pensando em sequência, meu caro Raí Monteiro. De fato, Gabi, é um jogo muito importante para o São Paulo nessa sequência do Brasileirão. São Paulo precisa muito vencer, né? Inclusive é um confronto dos dois primeiros times ali fora da zona do rebaixamento, São Paulo e o Grêmio nesse momento, né? 31 mil ingressos vendidos, eu acho que é um ótimo número pelo cenário, né? Contexto de um jogo sábado, 9 da noite, faz muito frio em São Paulo, então é um jogo pouco atrativo em linhas gerais, além da sequência de jogos em casa, né? Teve Libertadores no meio da semana, daqui uma semana, né, sem sexta, esta próxima semana que tem Copa do Brasil, vai ter de novo Libertadores por aqui, e a gente sabe que não dá para vir em todas, né? O ingresso é caro, tem o deslocamento, tem o lanche, enfim, não é um passeio muito barato vir ao estádio, principalmente se você vem acompanhado, vem em família. Então esse número de 31 mil ingressos vendidos, para mim é um número muito, muito bom para um sábado, 9 horas da noite. Exatamente, meu caro Raí Monteiro. Quase 1000 pessoas com a gente. Vou chamando o seu like, a sua inscrição aqui no Arquibancada Tricolor. Bora rumo aí a 1000 pessoas já neste começo aqui de transmissão. E aí bora passar informações pra galera aqui também de São Paulo e Grêmio. Então este jogo é válido pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro, 9/38 do São Paulo Futebol Clube na temporada. E o São Paulo precisa da vitória. É um jogo inegociável praticamente para o tricolor paulista vencer em casa contra Grêmio e também contra a equipe do Mirassol. O São Paulo, que beira o Z4 do Campeonato Brasileiro, tinha uma invencibilidade que era de certa forma enganosa, né? Antes do jogo contra o Palmeiras, que caiu essa invencibilidade na Arena Barueri na última rodada, mas o São Paulo é o 16º do Campeonato Brasileiro ao fechar a 8ª rodada, com apenas 9 pontos, e o Grêmio é o 15º também com 9 pontos, né? Então é uma situação bastante parelha, mas o São Paulo precisa voltar à carga, precisa voltar a ter os seus esforços direcionados para o Campeonato Brasileiro. Não dá para brincar com fogo, não dá para mexer com o perigo. O São Paulo precisa, de uma vez por todas, afastar essa situação incômoda no campeonato, e o jogo de hoje vira uma boa ocasião, né? O São Paulo tem então esse jogo diante do Grêmio, que também tem um time, para mim, muito inferior, é um time que vai, cara, brigar por coisas bem assim complicadas esse ano, e pega o Mirassol também, que embora esteja
com 10 pontos, não é uma grande diferença, 1 ponto apenas. É um jogo que a gente tem que ganhar em casa, né? Ah, não é um jogo baba, não é um jogo tranquilo, pode ser, mas fato é que tem que ganhar, né? Então é um jogo importante para o São Paulo retomar essa boa fase. Não tem Lucas Moura vai voltar apenas após a Copa do Mundo de Clubes, Mundial de Clubes, e o Juan, né, que saiu contra o Libertad por um desgaste físico, pode dar lugar ao Arboleda hoje na zaga. O São Paulo, então, que deve ir a campo com Rafael no gol, Cedric na direita, Alan Frank e Arboleda na zaga, na esquerda Enzo Dias. Meio de campo, Marcos Antônio, Alisson e Oscar. E no ataque, Ferreirinha, Lucas Ferreira e André Silva. É o provável São Paulo para essa partida. E o Grêmio, por sua vez, tem a volta de Vila Sante. Estava machucado, então retorna. E o Marlon também, né, que era do Cruzeiro, voltou à disposição aí, então, do técnico do Grêmio. E o provável Grêmio para essa partida tem Thiago Volpe, João Pedro, Gemerson, Wagner Leonardo e Marlon. Dodi, Vila Sante, Monsalve e Amuzu, Arezzo e Braithwaite. É o provável Grêmio, então, para essa partida. A gente vai falar do Grêmio, Raí Monteiro, que eu sei que você tem alguns comentários a fazer também. Você acompanha, né, o, enfim, tricolor gaúcho de perto também na temporada. Mas queria começar falando desse São Paulo. São Paulo, então, que vai ter um jogo contra o Náutico no meio de semana. Embora o jogo de hoje não seja domingo, seja sábado, que dá mais um dia, pega o Náutico terça-feira, 21h30, pega o Náutico, então, nos aflitos pela Copa do Brasil. É um jogo, entre aspas, tranquilo, mas a vantagem é magra. Um gol de vantagem apenas construído no Morumbi, e é um jogo fora de casa, assim, não dá pra dar muita sopa pro azar. Ao mesmo tempo, São Paulo tem um jogo muito importante hoje pelo Brasileirão, que vai precisar usar força máxima. É o caso de pensar em preservar uma peça ou outra, ou você concorda com a ideia de ir com força máxima? E sobre essa escalação, algo a ser feito de diferente pelo Zubeldia, Raí? Eu acho que tem que ir com força máxima, Gabi. O São Paulo tem uma situação complicada no Campeonato Brasileiro. É o primeiro time fora da zona do rebaixamento. Se tropeçar hoje, a tendência é que termine a rodada no Z4. Então, não dá muito para negociar nada, né? Eu acho que o São Paulo tem uma vantagem interessante para o meio da semana, o jogo contra o Náutico. É um adversário da Série C do Campeonato Brasileiro. A gente não pode perder isso de vista, né? Claro que não vai ser um jogo fácil, mas, assim, acho que a prioridade tem que ser total no dia de hoje. Somar os 3 pontos de qualquer forma. 0,5 é o fundamental para os dois hoje, né? Mas como estamos falando aqui no caso do São Paulo. Então tem que ter força máxima, energia máxima dentro do que for possível nesse dia de hoje. Os melhores que estão à disposição tem que jogar. E aí terça-feira você joga com os melhores que estiverem à disposição para terça-feira. Então se algum jogador tiver um desgaste, você pode retirá-lo do jogo na terça, né? Mas para o dia de hoje eu não pouparia, não negociaria, porque o São Paulo precisa muito ganhar esse jogo. E é um jogo vencível, né? Já entrando um pouco na parte do Grêmio, eu acompanhei no meio da semana, além de alguns outros jogos que já vi do Grêmio, mas acompanhei no meio da semana o empate com o Godoy Cruz pela Copa Sul-Americana, 1-1 na Arena do Grêmio. E o Grêmio jogou muito mal. É um time que tem muitas dificuldades, né? Tecnicamente é um elenco que, assim, não tem uma oferta muito grande de grandes jogadores. Vamos ver o que o Mano, que trabalhou o time, não vai estar hoje à beira do campo por um acidente, né? Uma tragédia que aconteceu aí com um familiar do Mano, né? Ele teve que voltar para Porto Alegre, então hoje ele não estará aqui no Morumbi. Vamos ver o que ele preparou no sentido de escalação. O Grêmio jogou no meio da semana com 2 atacantes, o Arezzo e o Braithwaite. Não sei se vai repetir essa formação hoje, acho que não. Até por se tratar um jogo, por ser um jogo em casa, né? Ou fora de casa, perdão. Eu acho que o Grêmio vai rechear um pouco mais o meio-campo e desfazer essa ideia de ter uma dupla de ataque, como foi no jogo contra o Godoy Cruz no meio da semana. Você citou o jogo, o retorno do Vila Sante. O Mano falou na entrevista coletiva no meio da semana, na quarta, na quinta, não lembro exatamente o dia agora, que o Vila Sante virá para o jogo, né? Tem condição de jogar, mas não será titular. Até por o período de inatividade dele, a tendência é que ele seja um jogador usado, e aí vou repetir até a frase que o Mano disse, né? Pro fechamento do jogo. Ele usou essa frase na coletiva. Então, a tendência é que o Vila Sante, que é um muito bom meio-campista paraguaio, né? Da seleção, esteve na mira do Palmeiras na janela do meio do início do ano. A tendência é que o Vila Sante
comece o jogo no banco de reservas e aí ao longo da partida, no decorrer do jogo, dependendo do cenário, ele possa entrar no meio-campo do Grêmio.